Muito boa tarde, bem-vindos aí a mais uma sessão do College GPS, do Education USA, né, com o objetivo de ajudar vocês a encontrar o caminho para as universidades nos Estados Unidos. Hoje, essa apresentação que nós vamos fazer, né, é comigo, Jefferson Couto, aqui de Brasília, e com o Luiz, né? Luiz. Olá, pessoal, boa tarde, obrigado, Jefferson. Bem-vindos a essa sessão, mais uma, penúltima do College GPS. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre planejamento e ajuda financeira, é um tema de particular interesse, acho que da maioria dos alunos, né? Muitos têm um grande ponto de interrogação nisso, como que eu me planejo financeiramente, estudar nos Estados Unidos é caro, não é caro, o que que eu posso fazer, quais são as minhas opções, como que eu vou fazer, que caminho que eu sigo para poder descomplicar toda essa questão financeira, que eu acho que é o que pega para a maioria das pessoas. Então, hoje a gente vai tentar desmistificar um pouco disso, te explicar quais são os caminhos, de que forma o Education USA pode te ajudar nesse processo. Então vamos lá. Luiz, só fala de onde você é, qual escritório que você Bem, eu sou o está. Luiz, o meu escritório fica localizado em Anápolis, Goiás, na Unievangélica, Universidade Evangélica de Goiás. Isso, meu escritório ele fica aqui na Casa Thomas Jefferson, em Brasília, né? Enfim, vamos começar falando um pouco mais aí da rede do Education USA. Então, esse projeto College DPS, ele é um projeto de rede por excelência, né? Nós somos hoje mais de 40 escritórios no Brasil, né? A rede do Education USA, ela é ligada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, é a sua fonte oficial de informações sobre educação superior nos Estados Unidos, e essas informações, elas são precisas, abrangentes, atuais e imparciais, tá bom? Por ser uma rede do governo dos Estados Unidos, nós não representamos nenhuma instituição, mas sim o sistema de ensino superior dos Estados Unidos, tá? Nós estamos presentes em mais de 170 países do mundo, em mais de 450 escritórios, né? Aqui no Brasil nós estamos presentes em quase todos os estados, e aí você consegue ver o Jefferson lá em Brasília, eu aqui em Anápolis. Então, essa rede, ela colabora bastante, trabalha em rede justamente para ajudar vocês, tá bom? Pode seguir aí, Jefferson, obrigado. E nós temos uma metodologia de 5 passos, tá bom? Para poder te ajudar a conquistar o seu sonho, o seu objetivo de estudar nos Estados Unidos, nós vamos desenvolvendo esses 5 passos. Primeiro, você tem que conhecer as suas opções. Como funciona o sistema de ensino dos Estados Unidos? Qual instituição seria a melhor para você? Você sabe a diferença entre uma community college para uma college, uma research intensive, four-year university. Então, você tem vários tipos de instituições. Entender as suas opções é o primeiro passo para você montar uma candidatura bem-sucedida. Nós temos o segundo passo, que é entender e encontrar formas de custear esses estudos, que é justamente o foco da nossa palestra de hoje, tá bom? Tem todo o processo de preparação da sua candidatura, né? A sua candidatura, ela vai envolver tradução de documentos, vai envolver preparação para provas, vai envolver, enfim, uma escrita de redações, enfim, é um processo bem complicado e que pode ser um pouco diferente daquilo que você está acostumado aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil você vai fazer uma prova, um vestibular, na minha época, hoje é um Enem, você faz essa prova e de acordo com o score, com a nota que você tira nessa prova, você entra ou não nas instituições. Nos Estados Unidos a gente chama essa aplicação, essa candidatura de holística, né? Você é muito mais do que uma nota. Então, nesse sentido, nós te ajudamos também a preparar essa candidatura. Auxiliamos também a você a tirar o seu visto de estudante, tá bom? Via de regra, o visto F, que é o visto para você poder estudar nos Estados Unidos. Muitas pessoas também têm medo dessa fase, nós ajudamos você nesse sentido. E, finalmente, você tem que preparar a sua ida, né? Antes de ir, de que forma você vai, você não pode chegar lá despreparado, entender que tipo de realidade está te esperando, né? Toda essa parte a gente te auxilia. E a série College de PS, ela foi montada justamente em cima da nossa metodologia, né? Para você encontrar o seu caminho, para você conseguir a sua vaga numa instituição de ensino superior dos Estados Unidos, qual que é o caminho que você vai seguir, né? E essa série já tem acontecido nos últimos meses e hoje nós chegamos na parte de planejamento financeiro e busca por bolsas de estudos. Você consegue ver aí todas as sessões que aconteceram antes, né? E também nós temos mais uma sessão na semana que vem. Caso você tenha perdido alguma sessão anterior, a gente recomenda que você entre no nosso canal do YouTube para que você consiga acompanhar. Todas as informações, elas são extremamente válidas, tá? Cuidado para não pular etapas.
tá? Todo o processo, cada parte é importante. Hoje a gente vai falar de uma parte delas. É isso aí. É legal também destacar, pessoal, que o Education USA, essa metodologia, né, que o Luiz comentou, a gente aplica ela em grupo, como a gente tem feito, através dessas sessões do College de PS, mas que você também consegue buscar essas informações de uma forma mais personalizada, né? Então, você consegue falar diretamente com os nossos orientadores, agendar os atendimentos, conversar diretamente com cada um deles, explicando a sua necessidade, né, e sendo ouvido, né, que é uma das coisas que às vezes fica mais complicado nesses momentos em grupo, né, mas que você consegue também ter essa sua individualidade, né, com os nossos orientadores nos nossos escritórios e com os nossos atendimentos. Aqui no slide eu deixei também o endereço onde você encontra toda a informação a respeito dos mais de 40 agora já, escritórios que estão atualmente funcionando aqui no Brasil, né, e você consegue contato com um dos nossos orientadores no escritório mais próximo de você. Além dos serviços de orientação, a gente também oferece tradução certificada, então qualquer documento, né, educacional que as universidades peçam de vocês pode ser oferecido aqui, ou pode ser realizado aqui pelos nossos escritórios, e além disso, todos os eventos, né, que a gente tem, os eventos, as feiras, né, esse ano a gente já teve a feira do Education USA, vai ter de novo no segundo semestre, a gente tem uns workshops com universidades, a gente tem esses eventos que são promovidos e organizados por nós, né, orientadores da própria rede do Education USA, e enfim, tudo com o objetivo de ajudar você e orientar você dentro, né, desse universo que pode parecer complicado, mas que é, na sua essência, como o Luiz falou, né, diferente da nossa realidade, né? Vamos partir então para a nossa apresentação de hoje, do tema. E eu acho que uma pergunta, né, bem apropriada é essa, né? Quem paga o quê? E eu acho que a principal pergunta, aliás, a resposta que todo mundo gostaria de ter a essa pergunta seria a universidade, né? A universidade paga tudo. Então, hoje a gente vai tentar entender um pouquinho melhor, né, como é que fica isso, em que momentos é que a gente precisa ter parte desse investimento, né, sendo feito, desde o planejamento, né, desde a hora, eu costumo falar que desde a hora que você acorda com a ideia de, seria legal estudar nos Estados Unidos, né, até a hora de fato, a gente conseguir chegar lá, né, começar lá o Orientation Week e participar lá dos eventos no campus, né. Então, para começar trazendo ou desmistificando um pouco essas ideias, eu resolvi trazer para vocês aqui essas informações do IIE, que é o Institute of International Education. É, é, é a fonte, né, de estatísticas que faz uma série traz uma série de informações para a gente. Entre elas, né, essas informações sobre educação internacional nos Estados Unidos, eles trazem essas informações também relacionadas às finanças, né? Então, essa informação que eu fui recuperar, ela fala justamente da fonte primária, né, de recursos para arcar com os custos da educação nos Estados Unidos. E aí, esse gráfico aqui que aparece aqui no site deles, o que ele traz de informação para a gente? Ele traz que a principal, né, fonte de recurso, né, no sentido de custear a educação nos Estados Unidos é a própria família, né? Em primeiro lugar, a gente tem a própria família aqui sendo o maior contribuinte para a educação. Isso, se você parar para observar, num contexto, né, geral, é o que é mais usual, né? Quando os alunos passam no vestibular ou vão fazer uma faculdade aqui no Brasil, né, uma faculdade privada e etc. Quem paga, né, a educação é o próprio aluno ou a própria família, né? As bolsas, né, de estudo, elas costumam ser menores, né, menor número. No Brasil, a gente tem um estímulo muito grande, né, com a educação gratuita das universidades públicas, a gente tem as bolsas, né, que são disponibilizadas até em nível governamental, mas você vê que aí essas bolsas elas estão aqui em outro segmento, né, quando a gente fala desse custeio, né, da educação nos Estados Unidos. Então, o principal para a gente aqui hoje é que quem paga pela educação nos Estados Unidos é a família, mas também existem bolsas de estudo provenientes das universidades que ajudam a arcar com toda essa despesa. Tá? Então,
Para a gente poder começar já desmistificando alguns pontos, né, e abrindo a nossa mente, para a gente poder entender tudo aquilo que vai ser explanado aqui hoje, e eu já vou adiantando que é muita informação, tá? A gente sabe que é muita informação, mas é por isso também que vocês têm a oportunidade de conversar com a gente individualmente, como vocês vão ver, né? Tanto nesses encontros que você pode agendar com os orientadores, como até mesmo em outros momentos, como a gente vai ver mais para o final, tá? Então, outra informação, outra peça, né, de informação que eu queria trazer para vocês aqui logo no começo, são 4 fatos sobre a ajuda financeira. E aí esses 4 fatos são eles. Um é que não existe educação de graça nos Estados Unidos, principalmente quando a gente fala na educação superior, né? Sempre alguém vai pagar por essa educação. Geralmente, então, como a gente já viu, quem vai pagar é a família, né? A família ou o próprio aluno é que vai pagar por toda essa educação. A gente também já percebeu que existem bolsas de estudo. Essas bolsas de estudo, elas vão variar demais com relação às universidades, às instituições que as oferecem, né? E sim, é possível estudar de graça nos Estados Unidos, não que a educação seja gratuita, mas através desses recursos que são disponibilizados tanto pela própria universidade como por outras organizações. A gente vai ter a oportunidade de ver isso mais para frente, né? E aí a gente vai entender um pouco melhor como que funcionaria isso, né? E o legal das bolsas é que você pode, geralmente, na maioria dos casos, você pode acumular, né? Então você pode ganhar uma bolsa da universidade, pegar uma bolsa de uma instituição externa, né? Ou pegar 2 bolsas diferentes dentro da própria universidade e dessa forma fica, né, mais viável, né, conseguir alcançar aí né, fechar a marca do valor que é necessário. E o quarto fato que eu queria trazer é que, na esmagadora maioria dos casos, ninguém paga a faculdade sozinho. Tá? Então, a gente tem vários tipos de bolsas diferentes, para vários perfis diferentes. Vamos falar um pouco mais sobre isso, mas esses 4 aspectos é que eu quero que vocês tenham em mente desde já. Não tem faculdade, não tem educação de graça, né, principalmente em nível superior. A família geralmente é quem paga. Existem bolsas de estudo, são variadas, etc. Mas, e também ninguém paga a faculdade sozinho. Tá? Vamos começar por aí. E agora eu quero chamar para as perguntas. Luiz, você pode explicar como é que vai funcionar? Posso sim. Você pode acessar esse site que eu vou colocar aqui no chat para vocês agora, ou você pode escanear também com seu celular esse QR Code que está na tela. E isso vai te levar até o site do Menti. E aí lá você vai conseguir interagir e colocar as suas perguntas que serão respondidas no final. Tá bom? A gente vai estar acompanhando, monitorando essas perguntas. Como hoje nós temos um tópico muito, muito grande para cobrir muitas informações, nós vamos deixar essas perguntas para esse momento. Então, entre nesse site que está aqui no chat, ou escaneie aí o QR Code com seu celular, e aí você consegue inserir as suas perguntas, e aí a gente vai filtrando no final para poder tentar, né, ao máximo responder a todas as suas dúvidas. É isso aí. Então, assim, acho que fica fácil porque você não perde o timing, né? A gente falou sobre um assunto, a pergunta está fresca na sua cabeça, joga lá no celular, você já, no final, a gente busca responder da melhor forma possível, que não tivesse ficado claro, tá? Vamos começar então. Partir aqui para o assunto, né, do nosso encontro de hoje, que é a primeira parte, né? A gente dividiu em 2 partes aí essa sessão de hoje. A primeira parte focada na ideia do planejamento financeiro, tá? Então, quanto que custa? Aliás, a gente não vai falar em preço especificamente, mas vamos falar quando que você precisa pensar na questão financeira a cada etapa do momento do processo, tá? Vamos entrar aqui então. Vocês lembram que o Luiz no comecinho ele estava falando dos 5 passos, né? Então vamos pegar como referência esses 5 passos e vamos pensar quanto que custa, né? Ou como que a gente estaria, coisas que a gente teria que pensar na ideia, né, do custo da candidatura aí para as universidades. Então, no primeiro passo, que seria escolher as universidades, a gente vai precisar pensar nos custos. Então, quais custos que geralmente a gente tem, estão envolvidos aí, né? Você vai precisar de uma orientação. Essa orientação ela vai ser gratuita, ela vai ser paga.
como que vai funcionar isso para você? Qual que é a sua necessidade ou dependência em relação a isso? Né? Então, esse é um tipo de custo que pode ser atrelado aí ao longo do tempo. Por exemplo, o meu escritório aqui em Brasília, a gente cobra pelas orientações, né? A gente cobra por hora, a gente tem alguns pacotes de orientação que você pode contratar várias horas e diluir o custo ao longo do tempo. Então, isso pode sim ser cobrado e pode ter um valor atrelado. A pergunta é, quanto que vai ser, compensa para você, qual que é a sua necessidade? Isso daqui você vai avaliar no momento quando você começa, né, com aquela ideia de quero estudar nos Estados Unidos, não sei o que fazer, para onde que eu vou me virar? Então, o custo vai estar já presente desde aí. Quantas universidades você vai se candidatar? Isso é algo que a gente vai perceber ao longo do processo, né? A lista de universidades que você for selecionando, na verdade, ela está sempre sendo editada, né? Sempre sendo trabalhada ao longo do tempo. E aí a gente vai vendo que essa questão financeira, às vezes, ela começa, né, a pesar mais para frente, principalmente dentro desse processo. Mas aqui é um ponto importante, você começar a tentar definir, né, ó, pelo menos 4 universidades eu vou me candidatar para maximizar o investimento que eu estou tendo, né? Então, menos de 4, muitas das vezes não vai fazer sentido para o investimento que você vai precisar ter de tradução de documento, orientação, né, provas, enfim, vamos ver isso mais para frente também. Outro aspecto que é importante contabilizar e que muitas das vezes acaba, né, passando um pouco em branco é o custo da dedicação que você vai ter que empenhar nisso, do seu tempo, né? Então a gente às vezes tem uma atividade, né, uma rotina muito intensa, né? O pessoal, essas sessões elas são focadas para o pessoal da graduação ou interessados em graduação, e geralmente são os meninos que estão fazendo, vão fazer a candidatura no terceiro ano do ensino médio. O terceiro ano ele é muito puxado, tem o conteúdo, além do conteúdo tem as provas de vestibular, né, de universidades, coisas que você vai precisando, né, estar em cima do lance, né? Você não pode deixar essa situação afogar você, né? Então você precisa saber que você vai ter que dedicar tempo a esse processo também. E é um processo que demanda muito tempo de vocês. Então, na escolha da universidade é a base do processo, né? Porque se você participou dos eventos anteriores, você já percebeu que é muito importante você conseguir definir essas instituições, porque todo o restante vem a partir daí, né? Como lembrando dos 5 passos. Primeiro escolhe as universidades, para depois ver a questão financeira, porque depende das universidades, para depois fazer a candidatura, porque depende da questão financeira, que depende das universidades, né? Então, é muito tempo envolvido para você conseguir ler tudo, buscar essa informação e fazer essa base bem consolidada, tá? Então, isso também vai ser necessário levar em consideração aí durante esse período. Para a questão da segundo passo, né, que é a questão de quanto que custa, como que a gente vai arcar com as despesas dessa educação, pensando já no custo da universidade, né, não da candidatura em si. Mas nessa etapa aqui, a gente vai pensar no dinheiro, pensando no orçamento familiar, definindo, né, conversando com os pais, com a família, quanto que a gente teria para arcar com as despesas da nossa educação nos Estados Unidos. Uma coisa que às vezes as famílias, né, não pensam, elas olham, nossa, é muito caro. Mas aí se você pegar e começar a imaginar que o seu filho ele não vai estar aqui, né, na verdade todo o custo que é inerente à existência dele aqui, né, a gente vai conseguir redirecionar isso para ele estando lá, né, a coisa começa a mudar de figura. De repente você imagina que você não tem nada de recurso para poder pagar uma faculdade e de repente você encontra ali 5, 10 mil dólares por ano que você pode, né, redirecionar muitas das vezes, né, com alguns esforços às vezes, mas que há essa facilidade, né, de conseguir identificar esses valores. Mas para isso precisa sentar, precisa avaliar, né, e precisa ter o envolvimento de todo mundo, né? A candidatura ela é do aluno, o aluno é a pessoa mais responsável por todo o processo, mas a família tem que estar junto, né? Precisa do apoio, precisa dos conselhos, do pé no chão, né? E principalmente nessa etapa financeira, né? É um esforço familiar que precisa ser alcançado.
Aqui eu deixei já destacando alguns termos que a gente vai buscar também entender um pouco mais para frente. Essa ideia do cost of attendance, né, o financial aid, todos os custos do processo da candidatura, a gente precisa pensar também, né? Às vezes eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela fez uma determinada prova. E aí ela está buscando universidades que aceitam essa prova que ela já fez, né? Afinal de contas, ela quer aproveitar os custos. Ela fez por um outro motivo e agora ela quer fazer uma candidatura para as universidades americanas, então, né, uma forma de diminuir os custos do processo da candidatura, tá? Então, tudo isso são estratégias que a gente pode pensar junto, né, e chegar no momento de conseguir determinar, né, o que precisa ser feito para o processo da candidatura, o que você já tem, como que a gente pode usar os recursos que você já tem para conseguir, né, minimizar aí o impacto financeiro ao longo de todo esse processo. E no momento, né, no terceiro passo, né, o momento em que a gente vai para fazer a candidatura, é onde normalmente o dinheiro ele começa a sair. Né? Até aqui a gente está pensando em como que vai se organizar financeiramente. Daí em diante a gente começa a ter os investimentos realmente feitos. Né? Normalmente começam com as provas elas costumam ter o custo de inscrição, o custo de você enviar o resultado para as universidades, o custo de, muitas vezes, locomoção. Eu tenho uma outra aluna que eu estou orientando e eles moram, agora eles moram, acho que em Barbacena, interior de Minas, né? E aí lá não tem essas provas de SAT, ACT, eles não conseguem fazer na cidade. Eles teriam que sair da cidade e ir para uma outra região para conseguir realizar essas provas. Às vezes você para esse deslocamento, né, ele tem um custo e às vezes você não consegue fazer a prova e voltar no mesmo dia ou ir no mesmo dia da prova, porque a prova ela começa muito cedo. Então, às vezes até estadia você precisa também se organizar financeiramente, ter em mente que, né, vai ter essas despesas. Tem as despesas com tradução de documentos, tem as despesas com envios de formulários, né? Coloquei aqui no anterior a application fees, você pensar em quantas universidades você vai se candidatar, olhando quanto que custa você se candidatar para aquelas universidades. Né? A gente tem o Enem aqui, a gente tem os vestibulares das universidades, tem taxas que você precisa pagar para participar dessas seleções, da mesma forma nos Estados Unidos. E aí você começa a ver as universidades cobrando ali $50, né, para cada envio, e de repente quando você pensa que não, você está já gastando $500 só com taxa de universidade. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração e ir ajustando para conseguir fazer com que seja algo, né, viável financeiramente falando, tanto para você como para sua família, né, e para que eles estejam a bordo, né, desse nosso objetivo e da ideia que nós temos. Eu sei que, assim, né, no começo já é muita informação, né, no sentido de, eita, eu vou gastar $500 com candidatura? Calma. Não é bem assim, né? Luiz, você pode explicar para a gente aí como é que a gente consegue ajudar eles nesse processo financeiro? Pois é, uma hora dessa você já está pensando, ah, não, Jefferson, tá muito caro, eu não dou conta. Mas foi assim que a gente estruturou a nossa apresentação. O Jefferson te dá as notícias ruins e eu chego e te dou a notícia boa, né? Então, assim, o Education USA, por exemplo, tem um programa que te ajuda em todo o processo de aplicação, tá bom? Ele paga todo o processo de aplicação para você. Veja bem, a gente não está falando dos custos da universidade, mas sim os custos relacionados ao processo de aplicação, ou seja, os application fees das Opa, instituições, as aqui. provas, né, as taxas de vistos, materiais, a orientação, toda a logística, a tradução de documentos, enfim, tudo isso está coberto pelo programa Oportunidades Acadêmicas, tá bom? O programa Oportunidades Acadêmicas, ele tem tanto para graduação quanto para pós-graduação. Tem o link aqui embaixo para você poder acessar. Eu recomendo que você dê uma olhada, é um programa muito bem sucedido, já há muitos anos vem aqui dentro da rede, muito antes de eu entrar já tinha esse programa, então ele realmente é uma marca que nós temos e que nós carregamos e que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Porque Eu também. o programa Oportunidades Acadêmicas, ele foca em um tipo específico de aluno, né? São alunos que realmente não conseguem, alunos que estão excluídos do processo já no application, porque eles não teriam dinheiro de pagar uma prova, né, do TOEFL, por exemplo. Então, esse programa ele é focado nesses alunos, né? Então, o perfil do candidato é esse que vocês estão vendo aí na tela, né? Então, nós temos alunos
de segundo ou terceiro ano, né, formando em 2020 ou 2021, né, ter um perfil socioeconômico específico, né, ter um excelente nível de inglês, um excelente nível acadêmico, ou seja, as suas notas, as suas interações escolares têm que estar realmente num nível muito elevado, né, com atividades extracurriculares, comunitárias, mostrando que você se importa ali com a comunidade onde você vive, né, e qualquer área do estudo, exceto medicina, odonto, veterinária, direito e psicologia, que se você pode até depois verificar junto às nossas outras sessões, que essas aí são de nível de pós-graduação nos Estados Unidos, então a gente não vai contemplar nesse programa especificamente. Então, tá aí. Então você já tem aí pelo menos uma forma de você buscar auxílios que te permitam fazer o processo de candidatura sem nenhum custo, né? E com o apoio de uma rede super forte, que é a rede do Education USA. Então a gente abre esse parênteses justamente para mostrar, olha, você pode ter muito dinheiro e conseguir fazer a candidatura sem precisar de ajuda. Você pode ter, né, mais ou menos ter o dinheiro suficiente ali para fazer a candidatura e não conseguir pagar a faculdade, mas aí se você consegue, né, pagar a candidatura, você tem a chance de concorrer pelas bolsas. E se você não tem dinheiro, né, mas tem a chance, né, ou teria a chance, tem um perfil de quem teria a chance de conseguir as bolsas de estudo, o Education USA, por exemplo, através do oportunidades acadêmicas, ele consegue, né, te ajudar a fazer esse salto e chegar lá, né? Eu costumo brincar que você não ganha bolsa se a universidade não souber que você existe, né? Então Uhum. é justamente isso que a gente tenta fazer com esse programa e que a gente tem, né, o maior prazer, o maior orgulho de participar. Nesse momento as inscrições estão encerradas, tá? Mas deve abrir É, no final do ano já para boa. o ano que vem. Tá bom? Então fica de Isso, olho, então é uma boa maneira, né? A gente vai falar disso várias vezes ainda, mas fica de olho nas nossas redes sociais, nas nossas agendas de evento, no nosso site, que você consegue entender tudo que está acontecendo. perfeito. Vamos em frente. Então, a gente faz uma pausa, né, para falar sobre isso, mas vamos continuar então falando dos custos. A gente já falou do custo quando a gente começa a pensar, né, na educação, coisas que a gente deve se planejar para arcar com essas despesas. No passo 2, a questão de custo, né, a análise de viabilidade, você precisa definir um orçamento, etc. E no momento da candidatura, você começa a ter aqueles custos, né, que são inerentes ali ao que você precisa reunir para encaminhar para as universidades. Depois que você encaminha toda essa documentação para as universidades, elas deliberam se querem que você vá para lá ou não, aí a gente vai e confirma para as opções que nos aceitaram para onde que a gente vai. Né? Afinal de contas, você pode se candidatar para pelo menos 4, o máximo a gente tem outros critérios, né, aí para conseguir definir, né, entre eles o tempo e a dedicação, que a gente comentou no início. Então a gente vai ter aí no mínimo 4. Imagina que todas essas 4 te admitem, né? Você não vai conseguir estudar nas 4. Então você vai precisar escolher uma delas, confirmar que você quer ir para lá. E nesse momento da confirmação, aí você pode se deparar com algumas outras taxas, né? Tem uma taxa de inscrição, às vezes para segurar ali a sua vaga, né? Uma taxa de compromisso, né? Digamos assim. Pode ter outras taxas da própria universidade, né? Que a gente vai ver alguns exemplos aqui. Tem, às vezes, o pagamento do tuition, né? Então, se você vem estudar aqui, vamos, né, pagar o custo da educação, né? O custo de você entrar na sala de aula, que geralmente é o que a gente costuma relacionar aí o tuition. Então, a forma de pagamento, ela pode variar, né? Pode ser parcelas, pode, mas pode ser também o bimestre integral, o semestre integral, pode ser o ano integral. Então, são coisas que a gente precisa, né, se organizar financeiramente. Se a gente tem um recurso, a gente precisa saber como que a gente vai usá-lo, né? E se a gente não tem o recurso, mas consegue uma bolsa, a gente também precisa saber como que essa bolsa vai ser gerenciada aí para o pagamento de todos esses recursos, tá? A reserva do housing, né? Então, se você é aluno internacional, dificilmente você vai ter onde morar. Às vezes você pode ter algum parente, algum familiar, mas se você for morar no campus, pode ser que tenha uma taxa ali para você reservar, né, uma vaga dentro do campus, né, dizendo que você vai morar lá. Tá? Então, vários aí momentos que a gente vai precisar sempre estar antenado, né, que pode precisar um fluxo aí de recursos, né, para a universidade. Isso vai variar de acordo com as universidades. O custo, o valor, né, vai variar muito num país continental como os Estados Unidos. Né, a gente tem ali,
claro, os grandes centros, né, as grandes cidades, normalmente o custo de vida ele é mais caro, então a gente vai se deparar também com essa realidade. Então, lugares que às vezes não são tão conhecidos, né, ou não são grandes centros, né, o custo de vida no interior, por exemplo, costuma ser mais barato. Né? Então, tudo isso a gente deve levar em consideração, desde a hora que a gente está escolhendo as universidades até a hora de realmente finalizar a candidatura e estudar lá. Né? Outra etapa que vai demandar também, né, uma série de recursos é o próprio visto de estudante, né? Desde o agendamento aí tem as taxas, né? Atualmente a taxa de agendamento está em US$ 160. E aí você tem mais a taxa SEVES, que é a taxa de manutenção dos estudantes, né? Do sistema que monitora o status dos estudantes nos Estados Unidos, que recentemente até subiu para US$ 350. Na Né? categoria S. Exato. Então, assim, é um outro custo a mais que você também precisa estar preparado para arcar. Mas, assim, pode ser uns custos mais altos, você pode ser alguém né, uma família de classe média e tal. Se você se organiza ao longo do tempo, você consegue dirimir essas despesas, né? E conseguir. É como se você estivesse fazendo um parcelamento, né? Você consegue fazer isso e ter esse recurso no momento em que é necessário, tá? Então, por isso também a importância, quando a gente fala, né, nas outras sessões, a gente sempre comenta também que quanto mais cedo você começa a ter contato com essa realidade, mais fácil fica todo o processo. Desde você conseguir, né, se organizar com as notas, com as atividades extracurriculares, com o inglês, que às vezes também é uma coisa que pega, né, que atrapalha um pouco. Então você consegue ir ajustando tudo isso para se tornar um candidato que vai atrair, né, a atenção das universidades para as bolsas de estudo, né? E isso tudo aqui começa a se descomplicar, né, nesse momento em que você tem mais tempo para se organizar. Ah, Jefferson, mas eu não tenho muito tempo agora, como é que eu faço? Né? Então, infelizmente, essas taxas aqui, por exemplo, elas são cobradas à vista, né? Então, tudo isso você tem que pensar na hora em que você está se planejando, né, financeiramente para arcar com as despesas aí da sua educação nos Estados Unidos, tá? Além disso, então, pensando agora, os vistos, né, seriam o quarto passo da nossa metodologia, e agora a preparação para a partida, né, a orientação para a partida, que seria o quinto passo, no momento em que você está se preparando para ir, algumas despesas que você vai, né, acabar incorrendo. Você vai precisar de demonstrar algumas vacinas, às vezes você perdeu seu cartão de vacina e aí o único jeito que você vai ter de conseguir, né, demonstrar que você foi vacinado e está imunizado, né, para determinados agentes, né, você vai precisar fazer algum exame, né, às vezes exames de sangue, às vezes radiografia para mostrar a questão de tuberculose, né, às vezes você não tem mala ou você está indo para um lugar mais frio, você vai precisar de roupa mais quente, né? A passagem própria, né, as despesas de passagem, de translado até chegar ao local onde vai ser o seu curso, seu programa, pensar também nessas despesas no verão, por exemplo, quando você estiver de férias, se você vai vir para o Brasil, se você vai ficar lá na universidade, né, quais são os custos que estão atrelados a isso. E dinheiro, né, para as despesas do dia a dia, né, para as despesas da viagem, para as despesas de quando você estiver lá no seu dia a dia, né, aquele dinheiro para um cinema, para um lanche que você queira fazer, né? Enfim, todos esses aspectos financeiros devem ser levados em consideração aí no momento em que você está se organizando para estudar, né, ou para fazer uma candidatura às universidades americanas, tá? Para a gente poder continuar, eu quero fazer uma observação aqui e destacar a diferença entre as universidades públicas e as universidades privadas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é muito simples, né? Assim, a gente já sabe, né? Universidade federal, universidade estadual, né? É de graça, a outra é paga, né? Tá na cara aí a diferença entre as duas instituições. Só que a gente já comentou hoje que, na verdade, não existe educação, especialmente no nível superior, de graça nos Estados Unidos. Então, como que a gente identifica, né, que uma universidade é pública e outra é privada? E por que que isso é importante na questão financeira, né, para nós, alunos internacionais?
Então, quando uma universidade você começa a ver que ela tem valores diferentes, né, que ela tem formas de custar, de cobrar, né, o tuition, por exemplo, de formas diferentes, pode ter certeza que essa universidade ela é pública, tá? Normalmente, o que vai definir se a universidade é pública ou privada nos Estados Unidos é de onde que vem o dinheiro que financia aquela instituição. Então, se o dinheiro vem dos cofres públicos, através da arrecadação de impostos e etc., então essa universidade ela pode ser sim considerada uma universidade pública. Se o dinheiro vem através da receita da universidade, do pagamento que os alunos fazem do tuition, de outras fontes, né, de doação, de rendimentos, de investimentos feitos e etc., então essa universidade ela pode ser considerada privada. Tá? Basicamente, é assim que a gente vai distinguir. Jefferson, o que vai ser importante para a gente aqui na questão financeira? Sempre que você vê FAFSA, se você não é cidadão americano, você não tem direito a esse recurso, porque ele fala sobre recurso financeiro federal. Então, o FAFSA, ele está fora para a gente. Tá? Então, sempre que você estiver navegando lá um site, buscando informação sobre bolsa de estudo, alguma coisa nesse sentido, você vê preços diferentes, você vê esses termos, né? FAFSA, preenche esse formulário e tal, para concorrer às bolsas. Isso não está disponível para os alunos internacionais. Isso é dinheiro de imposto, né, arrecadado e distribuído, então, portanto, né, entre os próprios americanos, tá? Agora, se aparecer ali um ISFA, né, que é o International Students Financial Aid, né, ou CSS Profile, que é um formulário também de ajuda financeira que a gente preenche para as universidades, e que está também acessível para os alunos internacionais, ali começa a fazer um pouco mais sentido para a gente também, e pode ser que aqueles recursos estejam disponíveis também para os alunos internacionais. Então, algumas dicas, né, das sopinhas de letrinhas que começam a aparecer e que agora você já entende um pouco melhor como que você pode usar, né, essas informações, né, logo de cara. Bateu o olho, é FAFSA, né, absorve o impacto, lamenta, né, e Segue a vida. parte para outra. Né? Vamos ver aí o que dá para fazer em relação ao contexto geral. Outra coisa que eu quero destacar é que normalmente o custo de estudar numa universidade pública ele pode ser bem mais baixo do que estudar numa universidade privada. Mas com essa questão das bolsas, né, geralmente como o dinheiro da universidade pública é um dinheiro de impostos, eles distribuem esse dinheiro para os americanos. Então, eles podem ter menos oportunidades de bolsas de estudo disponíveis para alunos internacionais. Jefferson, então como que eu vou fazer essa análise de viabilidade? Coisas que a gente, né, expressões que a gente já está usando aqui hoje. Pega assim, por exemplo, uma universidade privada que custa, sei lá, $80 mil. Nossa, Jefferson, tem universidade que custa isso tudo? Sim, vamos olhar, tá? Pega uma universidade que custa $80 mil e aí ela te dá 50% de bolsa. Imagina, tá? Você ainda teria que pagar $40 mil. Se você pega uma universidade pública que custe $40 mil e ela te dá, sei lá, $5 mil de bolsa, o custo que você vai ter para a educação ele vai ser menor na universidade pública. Ah, mas a bolsa foi bem menor. Tá, mas o custo real, o cost of attendance que você vai ter vai ser bem mais baixo. Tá? Então, são algumas análises que você vai fazendo aí ao longo do tempo, pensando no orçamento que você tem disponível e no tipo de instituição e de educação que você quer acessar. Tá? Vamos pegar agora esse vocabulário para dar uma olhadinha aí e tentar esclarecer o que se trata. Às vezes a gente está falando muitos termos aqui, né? E você, nossa, mas o que é? O que é isso que você está falando? Né? Então vamos break it down, né? Vamos falar exatamente o que está relacionado a cada um desses custos, né? Então, primeiro, cost of attendance, né? O que é o cost of attendance, né? O custo para você frequentar, para você ir lá. Está associado tuition and fees, né? Que são as unidades e as taxas que você paga para estudar. Living expenses, ou seja, os custos de vida, né? Você tem que pagar para viver. Mas é que nem o Jefferson falou, né? Você tem que pagar para morar e para comer, mas você tem que morar e comer aqui no Brasil também. Né? Então, no final das contas, esse custo está sendo transferido, né? E está associado a moradia e alimentação, que é o que a gente chama de room and board, tá bom? Books and supplies, que são os livros, os materiais, enfim, outras coisas que você vai necessitar para estudar, tá bom? Health insurance, tá? Que é o plano de saúde.
para você ficar tranquilo em termos de saúde nos Estados Unidos, e o transportation, que é a locomoção. Então, tudo isso, tá bom? Está associado ao que a gente chama de cost of attendance. Então, fica com essas palavrinhas chaves na cabeça para você sempre saber do que é que a gente está falando. Então, se você ouvir a gente falar em tuition, você já sabe que são as taxas de anuidade, né? Que você paga para a instituição. Né? Se a gente falar em room and board, você já está sabendo que é os dormitórios e os planos de alimentação. Então, fica com isso. Quiser tirar um print screen da tela aí para você ter isso para você fica à vontade. Seu microfone está desligado, Jeff. Valeu. É isso aí. Uma das coisas que vale destacar aqui também é que a gente coloca ali anuidade, porque é o mais comum. Mas pode acontecer da universidade ter uns preços ali por semestre, né? Às vezes acontece, tá? Mas a anuidade é o que é o mais comum. E aí, quando a gente vê esses preços, né, $80 mil, como eu falei aqui agora há pouco, normalmente eles se referem ao preço do ano, né? De você viver e estudar naquele lugar, né? E outra coisa que eu gosto de destacar, Luiz, é que viver é mais do que morar, né? Ah, com certeza. Então, às vezes, a gente tem ali o custo, né, de viver e morar, né? Que aliás, de estudar e morar, que é esse tuition, o room e board, né? Mas todo o resto também está atrelado aí a essa convivência aí que você vai ter no campus da universidade, né, nos Estados Unidos. Vamos pegar um exemplo para a gente dar uma olhada? A gente trouxe aqui para vocês um exemplo de uma universidade, Cleveland State University, ela fica lá em Ohio. Isso é bacana, porque Ohio é um estado muito, muito bacana, mas não é um daqueles polos, né? Também não é interior, não dá para considerar Ohio como interior, de né? jeito nenhum. Mas tá ali fora daquele circuito, né, que a gente costuma pensar sempre, né, e aluno internacional brasileiro principalmente, né, costuma muito olhar esses lugares que é Califórnia, Nova York, Flórida, Texas, né, Massachusetts, né, então normalmente tá sempre por ali. Então vamos olhar um outro estado para ver como é que fica esse custo de vida, pensando também, né, tem em mente aquela questão que a gente comentou, que o custo de vida pode variar muito e ele com certeza vai influenciar o custo da educação, né? Não pense que por ser uma universidade às vezes mais barata, que você se deparou aí ao longo da sua pesquisa, que a qualidade da educação vai decair, porque não é assim que funciona, tá? Principalmente nos Estados Unidos, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui que a gente tem. Essas imagens, né, esses prints, foi tudo tirado direto do site deles, a fonte está ali embaixo, vocês podem também acessar e verificar, tá? Então aqui para o ano, né, 2020, 2021, tá? Primeira coisa que eu quero destacar aqui é que é uma State University. Então, falando de universidade estadual, já começa a ficar claro que é uma universidade pública. Como que eu vou esclarecer isso e ter certeza disso? Ele já fala aqui, ó, International Tuition. Então, ele já tem um valor específico para alunos internacionais. Só daí eu já consigo dizer, né? Então, pode ser que eles... Nessa tela não dá para ver, né? Mas a gente navegando no site, a gente encontra o tuition para in-state, né? Para residents, né? Ou para out of state ou non-residents, né? Naquele estado, tá? Outra coisa que eu quero mostrar, que a gente falou também, né? O preço anual. Olha aí o custo da gente estudar no ano nessa universidade. Então, eles colocam aqui Academic Year, Fall e Spring. Então, isso daqui também é importante a gente destacar, porque esse custo é o custo do ano acadêmico. O que isso quer dizer, Jefferson? Quer dizer que quando você estiver nas suas férias de verão, por exemplo, se você optar por ficar no campus, você vai ter um custo adicional de você ter que pagar a moradia, né? Afinal de contas, você não vai ter aula, então você não vai ter tuition, mas você vai ter as despesas, né, normais de você ocupar, né, ou como se fosse um aluguel que você vai pagar ali. Então, essas despesas você também tem que ter em mente. Né? Então, às vezes, o que fica mais barato? Fica mais barato você ficar no campus ou fica mais barato você comprar uma passagem e voltar para casa? Passar as férias em casa com os pais. Né? Então, tudo isso a gente tem que compensar. Às vezes, você consegue um trabalho no campus. A gente vai ver isso também. E aí, nas férias, você pode trabalhar mais, você pode ganhar mais dinheiro. Então, será que, né, compensa?
né? Vamos entender aí, tentar entender melhor essas ajudas financeiras, mas essa questão aqui é importante considerar também quando você estiver pensando aí na educação nos Estados Unidos, tá? A gente falou de taxas, né? Outras taxas que poderiam ser cobradas. Aqui eles listam, né? Várias taxas. Tem ali o tuition and fees, US$ 16.000, quase 17. Room and board, eles juntam aqui, né? US$ 12.000 para morar e comer, né? Lá em Ohio, na universidade, nessa universidade. Livros, plano de saúde está aqui, né? Transporte, né, interno, às vezes ônibus, táxi, enfim, o que for que você... Uber, né? Táxi, ninguém mais usa táxi já. Não revela a sua idade. Vamos lá, personal expenses. Essa personal expenses, geralmente, tem a ver com os gastos pessoais que você vai tendo, né? Ali no seu dia a dia. Né? Como a gente falou, é o custo de viver, né? E Muitas é das uma estimativa, né? Muito difícil. Cada vezes. Isso. pessoa tem um estilo de vida e cada pessoa tem uma maneira de viver. Então, acho que tá ali 1.700 é uma estimativa do que pode ser que você gaste mais, pode ser que você gaste menos, dependendo do tipo de vida que você leva. Exato. E isso está muito relacionado também à localização, né? O custo de vida daquela universidade, aos hábitos daqueles alunos. Então, eles estimam com base nessas informações. Falando aqui das taxas, né? Olha aí, taxas que não estão incluídas no tuition, né? Quais são as taxas? Tem uma taxa de matrícula de US$ 100, mas é paga uma vez só. Tem uma taxa ali de US$ 30 por semestre. Tem o passe, né, estudantil aí, US$ 40, né, para você poder andar de ônibus e etc. Então aqui algumas taxazinhas que vão aparecendo ao longo, né, do momento e que você também tem que estar preparado para elas, né? Se você por acaso já tem família, né, você vai precisar levar eles junto com você, né? Às vezes é um programa de mestrado, doutorado, aqui no caso a própria graduação, tá? Você vai ter um adicional pelo seu companheiro, pelos seus filhos, tá? Então isso também tem que ser levado em consideração, caso seja o caso de alguém aqui que esteja nos assistindo, tá? Então essas despesas todas elas podem aparecer, né, ao longo aí do nosso processo de candidatura, pensando aqui especificamente no custo de estudar nas universidades, né? Eu penso que uma vez que você foi admitido, agora é isso daqui que a gente vai ter que arcar, né, financeiramente aí falando, tá? Gente, lembrando, coloquei ali no chat agora há pouco as perguntas, a gente designou lá o Menti, né? Você pode acessar e vai deixando as perguntas que você tiver a respeito desses temas que a gente está abordando aqui lá, para no final a gente poder separar um tempo para poder falar sobre isso. A gente já está chegando na marca de 1 hora. Então eu estou sentindo que a gente vai precisar de um pouquinho mais, né, do que 1 hora para conseguir falar sobre todo o nosso tema. Eu espero que vocês estejam gostando, tá? Quem estiver gostando e puder colocar um joinha na tela só para a gente saber, ajuda aqui a gente a se manter motivado, tá bom? Vamos continuar, então, passar agora para a parte, né, principal, que é o que vocês querem saber de fato, né? E aí, Jefferson? Afinal, quem é que vai pagar? Eu já entendi que a gente vai ter que pagar algumas coisas. Será que a gente consegue algum tipo de ajuda financeira aí por parte das universidades americanas? Então a gente colocou aqui esse GIF, né, que é bem isso, gente. As universidades elas têm recursos. A gente viu, né, no início lá o gráficozinho mostrando a estatística. Aquilo ali representa muito dinheiro, gente. Está na casa dos bilhões de dólares. Tá? Eu lembro que em 2018 eu consegui levantar essa informação, né, bem precisa. Foi mais de 16 bilhões de dólares investidos na economia, né, por parte das universidades através das bolsas de estudo. É muito dinheiro. Então, na verdade, o que eles precisam? Eles precisam te conhecer, né? A gente já falou sobre isso aqui também. Eles precisam conhecer a sua realidade financeira para conseguir entender como, né, que você vai pagar pela educação, se você vai conseguir pagar pela educação, quanto que você vai precisar de ajuda, e vamos dar uma olhada, vamos tentar entender um pouco melhor como que isso funciona. Para isso, para a gente conseguir entender melhor, a gente resolveu pegar um exemplo aí, né, de uma universidade que é muito famosa, muito conhecida, né, no mundo inteiro, que todo mundo sempre escuta falar, mas muitas das vezes poucas pessoas sabem quanto é que custa estudar lá. Isso por quê? Porque normalmente quando a gente escuta falar, alguém passou em Harvard, então aí a gente já sabe, né, nunca ninguém fala, ó,
ele vai pagar tanto, né? Sempre falam, passou com bolsa integral, passou com bolsa, vai para Harvard. Ninguém fala, talvez ele vá, dependendo do quanto que ele pode pagar. Ninguém fala sobre isso, né? Então, por que isso funciona dessa forma? Então, existem, né, algumas instituições que elas têm formas diferentes de pensar, mas a gente vai pegar aqui o exemplo de Harvard porque é um exemplo bem denso e é muito legal ver como que eles colocam todas as informações no site deles, e aí a gente vai navegando e vai entendendo todo esse universo financeiro, né, vamos destrinchando com base no exemplo deles, e aí vai ficando mais claro quando você for olhando as universidades que você já está interessado, né, e etc., procurar essa informação financeira, você se deparando com essas expressões que eles vão falando aqui, vai ficar mais fácil de você entender aí o processo e conseguir navegar, tá? Pegar aqui primeiro, começar pelo cost of attendance, né? Quanto que custa estudar em Harvard? Né? Eu comentei aqui dos $80 mil, porque eu já tinha visto, né? Então tá aqui, ó, $82 mil, né? Até $82 mil é o que pode chegar aí o custo da educação, talvez até um pouco mais, pensando ali que os custos relacionados aqui a health insurance, né? O plano de saúde, ele não está computado nessa conta aqui, tá? Então seria um pouquinho mais, tá? Então, em torno aí de uns 82, 84, 88, $86 mil. Tuition, a gente viu lá o de Ohio, né? Quem lembra, né? Quanto que era o tuition de lá? O tuition de lá estava mais ou menos na faixa de $17 mil, né? Um pouco menos, na verdade. Então, aí a gente tem comparação, né? Pega só o tuition. Por que é tão mais caro, né, estudar em Harvard? Primeiro, porque você tem a marca, né? Por que falar com os boleiros de plantão? Por que uma chuteira rainha, nem sei se tem mais a rainha, eu acho que tem. Por que uma revela a idade? Por que a chuteira rainha é mais barata do que uma Nike ou uma Adidas, né? É questão de marca, né? Começa por aí. Mas depois também vem o custo de vida, né, junto aí, né, pegando aí esse valor e aumentando bastante. Então a gente está falando de um estado que é Massachusetts, né? A gente está falando de um custo de vida bem mais alto do que de repente o que a gente encontraria, por exemplo, no estado de Harvard, né, de Ohio. Um exemplo aqui é a questão também que a gente tem. Aqui eles separam, né? Eles já deixam separado que é para não impactar muito. Quando você olha room e board, né? Eles estão deixando separado ali. A tuition fees também, né? Ohio, aliás, lá em Ohio, na Cleveland, a gente viu 16.900 era tuition e fees, né? Já eram as duas coisas num só. Aqui eles estão separando, então chega mais, chega a $55 mil, né? Aí room e board, morar e comer, né? Deixando bem claro, né? Morar e comer, chegando aí chegando a $19 mil, né? Então, enquanto que lá em Ohio estava bem mais barato também, né? Essa questão estava beirando ali os $12 mil, salvo memória, se a memória não me falha. Então, esses custos, tá? A gente encontra direto no site da própria universidade, tem tudo lá. E é a base que a gente vai usar para entender quanto que custa morar, estudar e viver naquela universidade. Mas, Jefferson, quer dizer então que esse pessoal que é aprovado em Harvard, eles vão pagar? É isso aí? Não necessariamente, tá, gente? Vamos entender melhor como é que isso funciona. Lá no próprio site da instituição, eles colocam, olha, existem várias formas de apoiar você financeiramente, né? Falando, apoiar a sua educação, tá? Então, não lembra que eu falei no início. Normalmente, ninguém paga sozinho, né? A gente sempre vai ter uma ajuda através de uma bolsa, através de algum outro recurso. Então, aqui eles falam sobre Financial Aid Package, tá? Então, Financial Aid, sempre que a gente fala de Financial Aid, é tudo o que pode existir dentro da universidade de ajuda financeira. Então, é muita coisa, né? As bolsas, elas são um tipo de ajuda financeira. Então, vamos continuar aqui a leitura. Ele fala, né, sobre Financial Aid Package, então é um pacote de ajuda financeira, é composto de uma combinação entre bolsas de estudo, e ele fala scholarships and grants, né? Student employment, que é aquela ideia de trabalho no campus, né? Trabalho, enfim, trabalho do aluno, né? Work study.
E ele fala ainda de Outside Awards e de Loans. Né? Outside Awards seriam aquelas bolsas, aquelas ajudas externas, e Loans, que seriam as linhas de crédito das universidades, que a gente, né, que os alunos teriam acesso de uma forma ou de outra. Então, aqui no caso, a universidade, ela fala, né, custa $80.000. Mas quanto que a sua família consegue pagar? Vamos ver, porque de repente, se você não conseguir pagar o custo da educação, a gente tem como te ajudar através do nosso Financial Aid Package, tá? Essa é a ideia que a gente vai trabalhar inicialmente. É bom ver que a palavra-chave ali é combination, né? Dificilmente o seu pagamento, né, vai vir de uma fonte só. Você sempre vai associar vários tipos. Então, como o Jeff falou, vai ter o dinheiro que é, né, que é o próprio aluno, a própria família está colocando, associado, né, com as bolsas ofertadas pela própria universidade, por bolsas sejam de instituições, de governo, que podem vir, empréstimos, que também é uma possibilidade. Então, você vai fazer uma combinação, né? E nessa equação você vai chegar àquele valor final, que são os $82.000 no caso de Harvard e os 36, eu acho, no caso da Ohio. Seguindo aqui com o nosso dicionário, perdão, Jefferson, acho que eu te interrompi, você devia estar querendo completar, não posso ir? Pode ir. Tá. Estou Manda completando bala. aqui o nosso dicionário de termos que a gente tem utilizado. Né? Então, toda vez que você vê scholarship e grants, você já vai pensar que são as bolsas de estudos que são ofertadas pela universidade para você. Tá bom? Dificilmente esse dinheiro vai parar na sua mão. Ele já é abatido do seu custo total diretamente. Né? Então, ele já está ali, né? Quando você pega assim, o recibo, né? Vem o custo e aí já vem lá o scholarship. Então, você tem os mais lá, vermelhinho, e o scholarship, que vem em verde ou em azul ali, que é o dinheiro que a universidade está ofertando para você que você consiga bater esses custos, tá bom? Uma outra possibilidade é o work study, tá bom? De acordo com as regras atuais do Visto X, durante as aulas, durante o período letivo, você pode trabalhar dentro do campus por até 20 horas semanais. Né? Nos períodos off, né? Nos períodos que não tem aula, você pode trabalhar até 40 horas. Mas o que a gente gosta de dizer quando a gente fala do work study é que não vai ser esse work study que vai pagar esses $82.000, tá bom? Não conte com esse dinheiro como um valor significativo para abater, né? Ele é muito mais do que a gente chama de pocket money, né? É aquilo que o Jeff estava falando sobre, é muito mais do que morar, mas é viver. Então você tem um dinheiro, você tem ali alguma coisa para você conseguir, né? Fazer algumas coisas, sair com seus amigos, ter um dinheiro para você, enfim, poder ter uma vida, qualidade de vida mesmo, né? Então esse work study ele é muito mais relacionado a isso do que com valores significativos de abatimento. Falar, ali aparece ali também que pode ser fora do campus, porque uma ou outra universidade pode liberar os alunos para fazerem um programa. Então, assim, desde que seja autorizado pela universidade, esteja relacionado com a área de formação do aluno, enfim, é quase como se fosse um estágio, né? Então entra também aí nessa possibilidade do trabalho, né, no campus, digamos assim, tá? Vamos em frente, deixa eu mudar o slide aqui. Então a gente vai ter o loan, que são os empréstimos, tá bom? Que são essas linhas de crédito, são disponibilizadas para aluno internacional. Sempre que eu falo de loan, eu gosto de citar o ROE Fund, que é um fundo da Organização das Américas, que é interest free, ou seja, não tem juros, né? Então é uma possibilidade para você, né? Não é a sua única possibilidade, mas é uma possibilidade que você pode perseguir. Na verdade, assim, o loan ele é uma decisão, né? Que você vai tomar junto com a sua família para ver se realmente o loan é a melhor opção para você, né? Porque você vai pegar e você vai ter que pagar isso, né? Então, o scholarship é um dinheiro que você pega e você ganha, né? O loan é um dinheiro que você pega, mas você tem que devolver, você tem que pagar de volta, né? Então, é como se fosse aqui no Brasil, por exemplo, uma linha de crédito que existe, que é o FIES, né? Que você recebe e depois você tem que pagar. Né? Então, é uma possibilidade, é uma realidade para muitos alunos, mas converse com o seu orientador, converse com a sua família e tome essa decisão de uma maneira informada, justamente para você saber que não, o loan é uma opção viável para a gente, dentro do meu planejamento, eu estou contando com tantos $1.000 que o source vai ser de loan. Né? E finalmente a gente vai ter aí os Outside Awards,
né, que são outros fontes de dinheiro que podem vir externas, né? Então você vai ter as fundações, associações, empresas, né, até o próprio governo. Então existem aí algumas maneiras de você completar. Então você está vendo aí que é um combination, né? Então você vai juntar o scholarship com o work study, com os loan, com os outside awards, para que você consiga aí completar e chegar àquele valor total que a gente mostrou para você ali. Então, como fala lá no site, né, que a gente estava olhando em Harvard, ele fala Financial Aid Package. Então, o pacote de Harvard, por exemplo, ele geralmente inclui uma bolsa de estudo, um trabalho no campus, e ele pode ou não incluir uma linha de crédito. Tá? Depende muito da família, de quanto que a família pode contribuir, investir, etc. Outro aspecto interessante é pensar em como que essas bolsas são distribuídas entre esses alunos, né? Então, são as bases, né, em que essas bolsas são dadas. A gente fala de mérito, e aí, por exemplo, a gente tem bolsas com base em mérito. Que mérito é esse? Esse mérito, normalmente, ele pode ser acadêmico, ele pode ser atlético, ele pode ser artístico, ou ele pode ser qualquer outra coisa que a universidade queira reconhecer em você. E aí, através desse reconhecimento, né, ou aliás, esse reconhecimento, ele vem através de recurso financeiro que vai ajudar você a pagar pela sua educação. Então, quando a gente fala lá atrás, começa cedo, faz a candidatura cedo, né? Porque você começa a pensar em estudar nos Estados Unidos desde o 9º ano, por exemplo, você já começa focado em ser o melhor aluno da turma, em ter as melhores notas que você consiga ter, em ter atividades extracurriculares, né? Se envolver em atividades extracurriculares, trabalhar o inglês. Por quê? Porque é um perfil que vai criando e que vai chamando a atenção, né, dessas pessoas lá no futuro, né, no caso dos admission officers, né, para poder distribuir as bolsas. E aí eles vão poder falar, olha, esse aluno aqui merece conseguir essas bolsas ou ter acesso a esses recursos que nós temos aqui. Outra forma, né, do pessoal distribuir essas bolsas de estudo é com base na necessidade financeira. Então aí vem pensando, né, quanto que você pode pagar e quanto que eu posso ajudar você a cobrir essa necessidade, né, a chegar a equilibrar essa despesa. Então, normalmente a gente tem, né, universidades que podem se declarar need aware, como está ali, né, que é o quê? A sua necessidade financeira vai ser importante para mim. Eu preciso conhecer a sua necessidade financeira para eu poder determinar se você vai ser admitido ou não na universidade. Outro aspecto vai ser need blind, né? E aí eu coloquei need based, agora que eu estou vendo. Mas não deixa de ser need-based, né? Mas a ideia ali era need-blind. A ideia do need-blind é eu não preciso ver a sua necessidade financeira para eu conseguir determinar se você vai entrar ou não na minha universidade. Então, o que que isso normalmente implica? Né? Implica que o dinheiro não costuma ser um problema. Se a universidade se declara como uma need blind, né, para ela saber se você vai conseguir pagar ou não, não é tão relevante assim. O que ela quer saber mesmo é se você vai conseguir entrar. Se você consegue entrar, se você tem o nível acadêmico, a competitividade necessária para ser admitido na instituição, então a gente resolve. Você vai vir estudar aqui. A gente resolve a questão financeira. Outra forma aqui que a gente tem também que eles têm também de distribuir essas bolsas, e normalmente a gente não vê muito isso nas universidades. Mentira, lembrei, a gente vê bastante até. Mas é muito comum também a gente ver nessas Outside Awards, né, Uhum. as bolsas sendo distribuídas com base em características ou atributos específicos. Então, por exemplo, né, eu coloquei o exemplo ali, mulheres que queiram estudar programas nas áreas de ciências, tecnologias, engenharias, matemáticas, e nos Estados Unidos, às vezes até no Canadá, eles fazem, né, um combinado. E aí você pode concorrer a uma bolsa por esse motivo, né? Ou então eu já vi bolsa para pessoas que têm bigode de competição, né? Por exemplo, você é um competidor, né? Você é afiliado, né? A associação tal tem uma bolsa para você $1.000 e tal. Então, às vezes esses aspectos, ou então às vezes a gente tem uma bolsa para brasileiros numa universidade, né? A Flórida ela tem uma bolsa para alunos da América Latina e do Caribe, que ela dá um desconto para quem é aluno internacional poder pagar o valor de in-state tuition, que é um valor bem mais baixo do que o cobrado, né? Então, assim, existem várias possibilidades aí
né, que as universidades também têm liberdade de poder definir qual que vai ser a forma, né, ou a fórmula que eles vão usar para cada um desses processos, tá? Vamos seguir aqui, voltar aqui para ver o que Harvard fala sobre isso. Eles já deixam bem claro, né? Nós somos need blind. Aí, ó, essa era a expressão que eu queria, né? O ato falho lá. Need blind admission. Então, para eles, né, faz até sentido. Se você é bom o suficiente para entrar em Harvard, eu estava falando com alguém esses dias, se eu encontro um diamante, mesmo que seja um diamante bruto, né, eu vou guardar ele, eu não vou me preocupar, né, quanto que vai custar para polir ele, deixar ele um diamante, né, mais bonito, mais usável, sei lá. Então, aqui, essa é a ideia, tá? A Need Blind Admissions quer dizer que você vai ser admitido, independente, ou né, você vai ser avaliado, né, e pode ser admitido, independente da sua condição financeira. E quando eles falam também da questão da bolsa, né? Eles falam da questão da bolsa por quê? Eles dizem que as nossas bolsas elas são distribuídas com base na necessidade. Então, por que não no mérito? Porque, cara, se você entrou em Harvard, você tem mérito. Né? Como é que a gente vai avaliar? Não, fulano entrou em Harvard, mas teve mais mérito do que ciclano. Não tem como. Né? Então, automaticamente, você entrou em Harvard. Esse é o seu mérito. Por você ter chegado até aqui, a gente vai arcar com toda a despesa para você. Isso é o que eles dizem, né? Então, aí começa a ficar mais claro como que, né, os alunos internacionais conseguem ir estudar em Harvard, como a gente escuta, né? E é quando o dinheiro para de ser um problema e ele começa a ser a solução, né? Você é bom o suficiente. E eu quero tanto que você venha estudar aqui que eu estou disposto a pagar o valor que for necessário, de quanto você precisa. Então, venha, só venha. Exatamente. O dinheiro ele não vai ser um problema mais para você. Essa é a política. E Harvard, assim, a gente vai encontrar outras políticas em outras universidades, né? A gente vai encontrar outras formas de eles se apresentarem e tal. E vocês vão se deparar com isso no momento que vocês estiverem procurando as instituições. Mas Harvard é tão sinistro que eles já deixam, assim, explícito. Se a sua família ganha menos de US$ 65.000 por ano, e a gente está falando de dólares, tá, gente? Se você ganha menos, isso é imagina que você tem uma renda mensal de R$ 5.000. US$ 65.000 é mais do que R$ 5.000 por mês, tá? Então, se você tem uma renda menor do que US$ 65.000 por ano, a sua família não vai precisar pagar nada. Então, se você é bom o suficiente para entrar e você ganha menos de US$ 65.000 por ano, você não precisa pagar nada. Se você ganha até US$ 150.000 por ano, a gente espera que você pague até 10% do custo. Então, agora, né? Bum, né? Se você ganha até US$ 150.000 por ano, talvez você tenha que pagar US$ 8.000 para estudar em Harvard. Né? Então, em traços, né? Em linhas grossas, é isso que eles estão dizendo. Tá? Então, quando a gente olha lá, por que é tão possível, né? Porque assim, os alunos, as famílias, né, dos alunos que estudam na universidade, eles pagam em média US$ 12.000 por ano, daqueles 80 mil que seria o custo total, né? Uai, Jefferson, então tem gente que paga 80 mil? Tem, porque tem gente também que paga nada. Então a média, né, acaba dando lá os US$ 12.000, tá? Então, gente, é possível estudar de graça nos Estados Unidos? Desde que você seja bom o suficiente para atrair a atenção das universidades, ao ponto, né, de fazer igual o Luiz falou. Ah, eu gostei tanto de você que eu vou bancar. Quanto que você precisa, né, para vir? Né? Então, isso é real. E não é só Harvard que faz isso. Tá? Existem muitas universidades que estão interessadas e que têm os recursos necessários para investir nos alunos, desde que você vale a pena, né? Vamos colocar assim. Aqui eu também quero destacar que eles também falam sobre os Outside Awards, né? Então, lá no próprio site da universidade você também encontra, na maioria das vezes, né, os links que vão te encaminhando para onde você consegue encontrar mais bolsas, mais recursos, mais, né, verba para arcar com essas despesas. Então, às vezes você, igual teve um caso já de um aluno nosso, ele conseguiu uma bolsa na Colgate University,
né? Na época custava mais de US$ 50.000 e eles deram a bolsa para ele e deixaram assim, tipo, ó, US$ 3.000 para você pagar, né? E aí ele precisou levantar US$ 3.000. Como é que ele fez isso? Ele fez vaquinha né? Buscou vaquinha na internet, buscou essas bolsas, conseguia bolsas de US$ 500, né? US$ 1.000, e aí ele conseguiu arcar com toda aquela despesa. Só que isso daqui, gente, é igual esse joguinho. Não sei se vocês já conhecem, já se depararam com ele em algum momento. Esse joguinho é um mineiro que ele vai buscando ali tentar encontrar ou puxar as pedras de ouro, né? É basicamente a mesma coisa que a gente vai ter que fazer com as bolsas, né? É garimpo, né? Você nunca sabe o que você vai encontrar. Às vezes você faz uma candidatura para uma bolsa, né, como essa que a gente estava falando, né? Normalmente são valores menores, mas que ajudam a complementar, né? E aí, às vezes, você consegue, às vezes você não consegue, né? Às vezes você consegue um valor bem pequeno, tipo, US$ 500, mas isso é tão pouco, mas, poxa, já complementa ali, né? De repente, a sua despesa que você vai ter no seu dia a dia, né? Ou o custo que você teria, de repente, com os livros, você já consegue arcar através dessa bolsa que você consegue, né? Então, tem várias possibilidades aí. É trabalhoso, né? Nem sempre o resultado vai ser algo que você vai dizer, uau, que maravilha, mas é dinheiro que somado, né? Cada vez que você vai acumulando, você consegue, né, chegar num valor que pode fazer diferença para você. Pessoal, para a gente poder chegar aqui agora na reta final, finalizando aí, né, rapidamente, qual que seriam os próximos passos para vocês agora que estão aí, né, nesse processo de entender mais, buscar mais, né, entender agora a questão financeira. Se você está no segundo ano do ensino médio ou no anterior, a dica é essa. Busque melhorar sempre o seu inglês, trabalhar, desenvolver o inglês, estabelecer relacionamento com os professores, porque você vai precisar das cartas de recomendação, eles precisam te conhecer para isso, né? Vocês já viram, a gente já viu muita coisa disso, né, nas outras sessões que já passaram aqui do College GPS. A gente vai precisar sempre das notas escolares, né? As atividades extracurriculares de vocês se envolvam em coisas que vocês gostem de fazer e que falem sobre quem você é, para que você possa realmente usar, né, tudo isso no momento da sua candidatura de uma forma que as universidades venham a conhecer você. E outra coisa, se você já está no segundo ano, e aí é específico, né, o ideal é que você, nessa etapa, já esteja montando a sua lista de universidades, tá? Porque, como a gente falou no início, a parte do processo que costuma dar mais trabalho. Mas e quanto melhor ela tiver organizada e sedimentada, mais fácil vai ser fazer todas as outras etapas. E financeiramente falando, é a etapa de você se organizar, né, economizar dinheiro, se organizar financeiramente, né, ir juntando dinheiro para pagar as provas, ir juntando dinheiro para pagar visto, eventualmente, né, e essas coisas, tá? Se você está no primeiro semestre do terceiro ano, e eu estou separando aqui algumas coisas, porque faz mais sentido para a gente. Iniciar a candidatura, agora é a hora, tá? Então, se você ainda não começou, né, nesse processo, no segundo ano, você tem que fazer tudo o que a gente já falou até agora e começar a candidatura. Cartas de recomendação, começar a olhar os formulários, o que precisa, né? Fazer as provas, né? E fazer essa análise da viabilidade financeira das universidades que já estão na sua lista. E se você já está no segundo semestre do terceiro ano, se você está começando agora, tem que fazer tudo isso agora. Se não, se você já está nesse processo, é fazer a candidatura no segundo semestre. Né? Então, é juntar toda a documentação, é traduzir documentos, né? É fazer todo esse processo e mandar tudo dentro do prazo para as universidades. Os custos, os maiores custos que a gente vai ter nesse momento, geralmente, está relacionado ao envio, né, dos formulários para as candidaturas e às traduções dos documentos, já que as provas idealmente seriam feitas no primeiro semestre do terceiro ano, tá? E se organiza, né, gente? Com base nisso, vai se organizando para quando chegar nos deadlines das universidades, a gente poder simplesmente reportar e ficar aí, tranquilo, né, de boa na lagoa, esperando o resultado aparecer, tá? Para fechar, vamos relembrar, né? Tem os serviços do Education USA que estão à disposição. Se a gente não, se você ficou com dúvidas, se você está procurando ajuda, né, e quer realmente ir adiante dentro desse processo, procura um dos nossos orientadores, a gente tem como auxiliar vocês. Lembrando aí do College GPS, então continua. Nós ainda temos aí no próxima semana, né, a orientação pré-partida,
questão de adaptação cultural e acadêmica aí com o Daniel e o Murilo, falando a respeito de como que você vai se ajustar nessa nova realidade, né, nesse novo contexto aí. E eu garanto para você, é bem diferente do que ir para Disney. Né? Então é importante, né, conhecer e entender como é que isso vai funcionar. Tem os plantões do Education USA, que você também pode participar. Inclusive, daqui a pouquinho começa outro, né? Às 4h30 da tarde vai ter um plantão aí do Education USA. Vocês podem participar e conversar com os orientadores. Toda semana, normalmente de segunda a sexta-feira, né? Uma ou outra sexta-feira parece que intercala, mas geralmente de segunda a sexta-feira você consegue falar com os nossos orientadores nos plantões. Tem os eventos, né, os eventos aí da semana. Toda semana a gente divulga esses eventos nas nossas redes sociais. Aqui, por exemplo, ó, o plantão, né, falando do plantão, amanhã eu vou estar no plantão das 15 horas do Education USA Brasília, você me encontra lá, a gente pode conversar mais, esclarecer dúvidas, etc. Lembrando que todas essas informações estão lá disponíveis na agenda, no nosso site. Então lá você encontra tudo, né, que a gente vai fazendo ao longo dos meses, você vai encontrando as informações lá. E se você perde alguma coisa, como esse evento de hoje, que está sendo gravado, para ser disponibilizado posteriormente lá no nosso canal do YouTube. Então, se você vê algum evento aqui que você teria interesse em participar e não pôde, né, procura lá no nosso canal do YouTube, que você vai encontrar essa informação lá também. Lembrar do Essay Writing Resource Center, né, que a gente tem aí essa estrutura, essa ferramenta, né, esse curso disponível, gratuito, para ajudar você a entender e a navegar e a conseguir realizar, né, as redações que são exigidas no processo da candidatura. Então, sempre lembrando aí desses recursos, curso completamente gratuito, realizado em parceria aí com o Regional English Language Office da Embaixada Americana. Então, vale muito a pena, com muitos recursos disponíveis lá, tanto para você que está na graduação quanto na pós-graduação, para conseguir navegar aí todo esse processo. Entre em contato conosco, estão aí o e-mail, né, o site, as redes sociais, você encontra aí as nossas atividades, as nossas informações e os nossos orientadores, beleza? Sem mais, vamos para as perguntas? Luiz, o que que chegou aí que a gente pode conseguir ou precisar, né, abordar? Posso compartilhar a tela? O que você acha melhor? Eu só trago aqui para você. Vamos, pode compartilhar. Espera aí, deixa eu sair aqui. Tá contigo. Ok? Todos conseguem ver? Então, fala aqui, quais faculdades mais fácil conseguir bolsa? Isso é uma pergunta muito específica, eu acho, né? É difícil a gente dizer, são 4.700 universidades, né? A gente já falou aqui, por exemplo, de uma diferença que é em relação às públicas e às privadas, e cada instituição ela vai ter a sua própria política, né, de ofertar bolsas de estudos. Eu acho que para essa pergunta, na verdade, não é quais faculdades é mais fácil conseguir a bolsa. Na verdade, você tem que pensar quanto que você precisa de bolsa. E aí você consegue ver, né, nas universidades. Normalmente as universidades são menos concorridas, né, assim, que não estão dentro daquele circuito das 200, que são mais procuradas por todos os alunos e tal. Às vezes você tem um perfil muito bom para aquela universidade, né? Então, eu acho que o maior trabalho é escolher as universidades, né? O que vai fazer você ganhar a bolsa, na verdade, não é a universidade, é o seu perfil, né? Eu acho que isso é o que vai contar mais, né, para Eu também responder aí. acho. Sempre a lógica da bolsa de estudos, ela nunca tem que ser eu quero o máximo que eu der conta e o que não conseguir a minha família paga. E na verdade o processo é o contrário. Você tem que fazer uma avaliação, né, entender quanto que hoje eu e minha família conseguimos contribuir, investir para minha educação e eu vou atrás do que me falta, do restante, que é uma Exato. maneira muito mais fácil de você completar a maneira de né, a totalidade desses casos. Vamos lá, Cost of Attendance é pago anualmente ou semestralmente? A gente cobriu isso, né? Depende muito das instituições, elas vão ter políticas, cada instituição tem lá um Financial Office que vai te ajudar Isso. em relação a isso, tá bom? Essas Bursar informações Office. dá para encontrar fácil no site, né? Se é installments, né, que é outro vocabulário aí relacionado a isso, né, que são os pagamentos mensais, né, ou em parcelas. Às vezes são 4 parcelas no ano. Depende muito de como que a universidade vai gerenciar isso aí.
Você já tem visto, por exemplo, B2, mesmo assim precisa de visto de estudante? Sim, tá? O visto ele está associado ao seu status. Se você está fazendo turismo, visto B. Se você está estudando, visto F. Opa, apertei errado, mas vamos lá. CS Profile tem taxas? Tem, mas você pode Tem. pedir um waiver. Pode pedir waiver, tá? Tem taxas de você enviar, né, as informações para as universidades, mas tem waiver também, depende Se da eu sua não me condição engano, acho que financeira. $25, né, para Acho que é uma isso mesmo. instituição, ou se você for para várias, acho que é $16 por instituição. Não me lembro, tem que Isso. confirmar lá. Opa, Mas tem taxas, sim, tá? tem taxas. Para entrar numa Ivy League, eu preciso necessariamente ter honors. Não sei se isso se comunica muito bem com a nossa, com a nossa sessão de hoje. Assim, pensar, se você for pensar na questão do acesso à Ivy League, imagina que são universidades que o mundo inteiro gostaria de estudar, né? Não tem uma pessoa no planeta hoje que dissesse assim, você quer estudar em Harvard? A pessoa ia dizer, não, mas é de graça e você nem precisa fazer. Ah, tá, então tá. Né? E é basicamente isso que acontece. O mundo inteiro está procurando, né? E eles vão, por isso que eles podem escolher as melhores cabeças para entrar. E por isso que o mérito é entrar na universidade, né? Então, se você não se destaca, né, não basta você ter ótimas notas, você tem que ter algo a mais, né? Não necessariamente honors. Tá? Eu não diria que honors é tipo, se não tiver, não entra. Mas você tem que ter algo que te destaque. Tá? Eu tive um aluno que ele tinha uma atividade extracurricular e ele foi admitido na universidade, mas era a atividade extracurricular, né? Um projeto com as escolas públicas, da educação fundamental e etc. Então, não necessariamente, depende muito do perfil geral que você tem e quão relevante vai ser para aquela instituição, né? Quanto que isso se encaixa. E Assim. o seu application ele nunca vai ser olhado individualmente, né? Não vai ser o honors que vai definir isso, né? Você tem que pensar no seu application como É o contexto, pacote exato. completo, né? Então o seu application ele tem boas notas, você tem atividades extracurriculares, ele tem todos os elementos, né? E não necessariamente somente o honors. Se eu for aplicar para o CSS Profile, quando eu faço esse processo e depois de fazer esse processo, o perfil é automaticamente enviado para todas as universidades que eu aplicar. CSS Profile tem tempo, viu? Se eu não me engano, é outubro, né? Outubro. Geralmente é outubro que ele inicia, né? O processo. É Então isso tem que aí. ficar de olho nas datas. É um formulário que você também vai mandar para várias universidades. E aí você vai indicando para quais universidades você vai mandar e vai submetendo, né, uma a uma. Consigo me preparar e ir esse ano? Qual o período para o mestrado? Olha, para quem está começando o processo, depende muito do que você já fez e do que você ainda tem que fazer para atender os critérios. geralmente, se você está, quero começar agora, a gente recomenda aí para graduação 18 meses. Para pós-graduação, no caso mestrado, doutorado, 24 meses antes da data em que você pretende ou gostaria de começar os seus estudos, tá? Esse seria o prazo, assim, na régua, esse é o prazo. Agora, caso a caso, vamos avaliar para ver o que precisa ser feito e quanto tempo você vai precisar para realizar todo o processo. Se você está começando do zero, né? Ou se você já tem alguma coisa desenvolvida, né? Exato. Se você já tem, por exemplo, um TOEFL ou alguma outra prova que você já realizou, né? Isso os prazos variam. Exato. Opa, essa já foi. Preciso ter passaporte durante o processo ou só se passar? O passaporte, ele não é necessariamente um documento que você vai necessitar aqui, né? Muitas das aplicações talvez até peçam esse número de passaporte, mas você, para tirar o visto, você precisa do passaporte e é algo também que você tem que levar em consideração no seu planejamento, né? O passaporte hoje brasileiro, se eu não me engano, está em torno de R$ 250, né? E você tem que levar em consideração os prazos também, né? Pode demorar até um mês e meio para esse passaporte ficar pronto. Talvez se você deixar para muito tempo depois, né? Soma o tempo do seu passaporte, fica pronto. Com o tempo do visto, fica pronto. Todo o processo, pode ser que você perca prazos. Então, eu diria que é melhor ser um pouco mais prudente nesse caso. Eu diria assim, foi admitido, tem uma certa certeza que você vai, então tira logo. Acho que se a questão é essa, né? Tipo, eu só vou viajar se eu for admitido para a universidade. Já Então tira pensou você quando sair a passar admissão. e não conseguir porque você não tinha passaporte? Puxado Aí vai isso. ficar ruim, né? Aí é dolorido.
Como eu sei se eu sou bom o suficiente para merit-based scholarships? Aí é uma boa. Depende, eu acho que nesse caso depende do critério que a universidade vai determinar para selecionar o merit-based. Então, às vezes a gente encontra, por exemplo, tem a Temple University. Você pega lá, entra no site deles, eles têm assim, se você tirar X no SAT, você vai ganhar, sei lá, $5.000 de bolsa. Se você tirar Y no SAT, você vai ganhar $3.000 de bolsa. Então, assim, às vezes os critérios, eles já ajudam você a determinar se você está bom o suficiente para conseguir aquela bolsa ou não, né? Mas, em geral, é ver os critérios. Tem a BU, por exemplo, que ela tem uma bolsa por mérito também, que eles já começam falando assim, a Boston University, né? Eles já começam falando assim, ó, é muito concorrido. Aí depois eles falam, ó, os critérios têm a ver não só com qualidade, né, na performance, né, acadêmica, mas também com liderança e participação na comunidade, etc. Aí você já vai vendo, eita, ali, será que eu tenho esses critérios, né? Será que eu estou nesse nível? E a gente nunca vai saber, de fato, se não tentar. Né? Às vezes você até tem, mas a gente tem uma cultura de se diminuir tanto, né? Ah, eu não sou ninguém, eu não sei nada, eu não consigo, eu não posso. E aí, de repente, você abre mão de tentar e algo que você, às vezes, estaria, né, ali dentro do leque de possibilidades, mas você desiste antes de... Né, morre na praia, né? Então, para evitar isso, tenta fazer essa análise, verificar os critérios que eles estabelecem com o que você tem. A minha dica é sempre assim: esse trabalho quem tem que realizar são eles, não é você. Quem tem que decidir se você é bom o suficiente é a instituição. Então, deixa eles fazendo o trabalho deles. Não queira fazer o trabalho deles para ele e já Ótimo. se excluir nesse processo. Né? Então, É assim, isso aí. aplica. É trabalho deles, eles vão fazer isso, tá? Eles vão decidir se você é bom o suficiente ou não, e não você. Então, sempre aplique, né? No pior dos casos, você não vai receber a bolsa de estudos, que é a mesma coisa Exato. de você nem aplicar, né? Então, pensa nisso, tá bom? Tem mais uma aqui, se eu não me engano, mas eu não sei como é que eu keep Ele scrolling passa aqui, sozinho, deixa eu ver sozinho, né? se tem Aqui. mais algum. Onde posso me inscrever no Education USA, que seleciona algumas pessoas para pagar as taxas e provas? Que mês começam Ah, as tá. inscrições? Eu imagino que esteja falando do Opportunity, Oportunidades né? acadêmicas. O Oportunidade Acadêmicas começou agora, o cohort de 2021, tá? Ele foi feito o processo seletivo no final do ano passado, né? As inscrições, seleção aconteceu nos primeiros meses desse ano, e os alunos foram contactados agora e começou na última semana. Inclusive, eu sou advisor desse cohort e a minha primeira orientação foi na última semana. Final de ano, né? Ficar de olho, mas imagino que deva ser por volta de setembro, outubro, Jeff. O que você acha? Na verdade, costuma acontecer a seleção, eles abrem o formulário a partir de novembro. Geralmente é da segunda quinzena de novembro em diante, tá? Para a gente poder fazer a seleção dos alunos e tal. Então, nesse período, começa a ficar antenado. Esse ano, na verdade, o programa ele começou mais cedo, ele começou lá em março, mas ele começou junto com a coordenação. Os alunos foram distribuídos para os orientadores agora em junho, que é quando a gente começa a trabalhar mais individualmente com eles. Mas é, fica ligado nesse período, né, de novembro, dezembro, geralmente, eu acho que na verdade, geralmente 15 de dezembro é quando costuma abrir e vai até 15 de janeiro, alguma coisa assim. E ali você consegue fazer as inscrições. Todas as informações vão sendo sempre disponibilizadas no nosso site, eu coloquei ali o link no chat, é o educationusa.org.br/OA, de oportunidades acadêmicas. Então ali você encontra todas as informações e consegue acompanhar aí as inscrições e tudo mais. E também nas redes sociais que a gente já divulgou, né? O @educationUSABR, você encontra também essas informações na medida em que elas forem sendo divulgadas. Tudo atualizado. E Gente, é isso, né? 1h30, né? A gente bateu aí na marca, né? Tirando aqueles 5 minutinhos que a gente disse que ia esperar um pouquinho o pessoal entrar. Então, eu espero que tenha sido útil para vocês.
né? Para a gente foi um prazer poder trabalhar aí nessa apresentação. Espero que vocês gostem e que façam bom proveito, né? E que tenham sido informações relevantes aí que ajudem vocês aí com todo esse processo, né? Exatamente. Quero agradecer a presença, principalmente quem ficou até o final, de estar com a gente, de realmente bater esse papo, a gente poder tirar essas dúvidas. Planejamento financeiro, financial aid, é realmente uma questão muito delicada, que pega realmente no calcanhar de Aquiles de muitos alunos. Então, é realmente uma questão de entender, de planejar e realmente, né, quanto melhor você conhece o sistema, melhor você consegue se organizar. Então, é realmente uma questão de buscar orientação. Conte com o Education USA, os escritórios estão espalhados no Brasil inteiro aí, né? Busque o mais próximo de você, que com certeza, né, o advisor ou a advisor vai conseguir te orientar nesse sentido. Agradeço e espero ver vocês em breve nas outras sessões do Education USA. Dia 16, a próxima. Aula de Orientação TPS. pré-partida. Próximo Isso. do College de PS, tá, galera? Então, muito obrigado pela participação de todos. Uma boa semana e até a próxima. Até mais, gente. Um abraço.